mistura de sentimento, né? A gente às vezes tenta se segurar para não... Quem tá mais emotivo aí nesses dias assim? Se começar a falar, começa a chorar. Porque nós fomos marcados. Nesses dias nós fomos marcados. E nessa marca assim, ela vem uma marca assim mesmo. Existem níveis, né, de machucado, existem níveis de dor em que ela vem causando algumas coisas na vida do ser humano, em que algumas dessas assim experiências, elas vêm para ser marcantes nas nossas vidas. Já passamos por algumas situações, falando relativo agora a enchente, né, a danos, Três Coroas, por passar o rio aqui no meio da cidade, quanto outras aqui, nós já estamos, vamos dizer assim, acostumados a ver períodos específicos assim o rio, né, transbordar. Mas se é uma verdade, eu acredito que seja, né, me falaram que o Rio Grande do Sul, né, essa enchente vai entrar para o Guinness Book, né? Não houve nada no mundo tão semelhante. Eu acho que foi 85% das cidades do estado, é isso? Que foram afetadas. E então é algo assim que nunca aconteceu, imagina, no mundo todo. Nós estamos vivendo algo assim, uma experiência única, né, de algo que nunca aconteceu dessa mesma forma. Tem alguns amigos, tem alguns pastores que nós temos conversado nesses últimos dias, o pastor Flávio lá de Porto Alegre, o pastor Natanael e outros pastores ali, o pastor Osiel também, e eles falam assim que não existe uma vantagem num momento como esse, mas ele falou assim, pastor, vocês aí, a água vem forte, com forte correnteza, mas numa questão de algumas horas o rio já baixa e vocês já conseguem retomar, né, a parte de limpeza, enfim, a vida já vai novamente você se reconstruindo. Nós aqui não, a água vai subindo lentamente e aí não sabemos ainda quando vai baixar as águas, né? Então tem pessoas que estão com suas casas ainda cobertas, né, pela água, e a gente sabe o resultado que traz isso, o lodo, tudo, né, as doenças. E a pastora tem a irmã dela que mora em Eldorado e a casa dela ainda nem apareceu ainda, né? Nem apareceu ainda o telhado da casa lá em Eldorado do Sul. Está baixando todo dia, mas baixa de uma forma muito lenta, né? E ela está na casa de amigos já há alguns dias. Então pensa quanto tempo vai demorar para essas pessoas terem a oportunidade de voltar para suas casas e a partir desse momento retomar a sua vida, fazer aquilo que nós já fizemos, né? As limpezas das casas, né? As questões de serem nutridos, enfim, gente, é uma catástrofe, né? E aí a gente pensa, e Deus onde é que está nessas horas, né? Quando teve aquele momento lá que as Torres Gêmeas foram em 2011, isso? 2011, 2001, foi em setembro, se não me engano. Vou falar de data para me comprometer aí, né? 11 de setembro. 11 de setembro, né? Onde é que eu estava nessas horas, né? Que é uma coisa tão... Mas Billy Graham, o homem considerado o homem mais evangelista, né, que mais evangelizou no mundo, ele estava hospitalizado. E aí os repórteres, então, ele sempre foi um cara que ele é um dos conselheiros, né, que tinha acesso à Casa Branca dos Estados Unidos, um homem de muita influência. E aí então ele estava hospitalizado naquele momento, e muitas pessoas, né, depois das catástrofes, enfim, as televisões fizeram todas as matérias, estavam fazendo ali, e houve então uma procura de dizer, peraí, existe um homem que ele é um representante, ele pode ser que tenha algo a falar conosco, nós queremos saber aonde está Deus numa hora dessa, né, de destruição, por que Deus permite coisas assim acontecerem, quantas vidas são perdidas, né? E aí nós, usando a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, significa que todas as pessoas são criadas por Deus, e aqueles que recebem Jesus como o Senhor da sua vida, que tem Ele por Pai, porque precisa isso acontecer, se permitir ser guiado, se permitir, né, viver debaixo de uma administração de Deus, e Deus certamente teria uma resposta. Pode ser que as respostas que nós estamos procurando, conta a história,
que esse homem, Billy Graham, ele possa nos responder onde está Deus numa hora dessas, né? Quantas pessoas, quantos inocentes, né, perderam as suas vidas por causa de uma atitude como essa. E a história conta então que eles chegaram, né, foram até o hospital, e Billy Graham não podia descer, mas a informação chegou dizendo: eles querem saber onde está Deus que permitiu isso acontecer, nessa tragédia, nessa ruína. E aí Billy Graham fala para sua filha descer lá embaixo e falar em nome dele. E naquele momento Billy Graham manda um recado: onde está Deus, né, que permitiu tudo isso acontecer? E aí Billy Graham falou algo, dizendo algumas palavras assim: Deus está no mesmo lugar. Deus está no lugar onde o homem tirou Deus das escolas. Hoje o homem precisa ir nas cadeias, levar a palavra de Deus, porque Deus foi removido das escolas. Deus está no mesmo lugar que quando Deus estabelecia o padrão e princípio da família, o homem desvirtuou o sentido original e deturpou a palavra de Deus. Deus está no mesmo lugar, aonde Ele gerava todas as situações como uma regra básica para o ser humano viver, e o homem refutou, porque ele decidiu andar conforme ele queria, debaixo dos seus próprios entendimentos, e a partir desse momento o homem decidiu se desaliançar com Deus e viver os seus próprios desejos. Então, nesse momento que Billy Graham estava querendo dizer, que o homem, ele acaba vivendo, tendo resultados sobre si, de escolhas que ele decidiu andar, viver, mesmo que seja contra a própria vontade de Deus. E aí naquele momento então, as pessoas receberam, e foi de grande notícia. Talvez vocês devem ter acompanhado, pelo menos se você é um crente, né, um cristão há mais tempo, deve ter em algum período, em algum momento, ouvido falar sobre isso. E nós entendemos isso, né, na nossa vida, que todos nós nos guiamos, fizemos o que fizemos, né, fazemos o que fazemos, porque estamos debaixo de um direcionamento de Deus. Está sendo falado aqui, as canções estavam dizendo isso, e eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar aqui nesses dias, em meio a tanto trabalho, né? A gente trabalhou muito nesses dias, encontramos muitos companheiros que trabalharam de forma incansável, né? Que abriram mão de si para gerar Cristo na vida de alguém, né? Um alento, de todas as formas. A gente sabe, a nossa igreja se moveu muito, e uma dessas pessoas, dentre todos estão aqui, né? Mas tem nossos amigos ali que estiveram incansavelmente aqui conosco, né? Trabalharam. Só não vou dizer o nome porque eu estou com medo de errar agora. Alex e Alex e a Axa vieram aqui inúmeras vezes, trouxeram donativos aqui, contribuíram e vieram então aqui para estar conosco, né? E tantos outros irmãos, né? De uns que não estão aqui, que estão doentes, e tantos outros. Nós vemos que em momentos assim nem tudo está perdido, né? Sim ou não? Como nós vimos nesses dias assim, a gente às vezes cai assim numa situação de parece que, meu Deus, não tem mais jeito, né? Quem nunca ouviu, né? O ser humano não tem mais jeito, porque tem coisa também que tem ditados até Deus duvida, né? O ser humano faz umas coisas, umas proezas assim, mas quando a gente viu nesse momento de dor, de angústia assim, cada um abrindo mão de si para favorecer alguém, né? Nós usamos uma expressão aqui, uma fala: Deus decidiu ser amado por nós na vida do próximo, e Deus nos deu a oportunidade disso acontecer, né? Deus nos deu oportunidade. A gente fala bem, a gente sabe bem, a gente, né, discursa bem, mas o quanto nós estamos comprometidos a viver. E eu quero, né, te parabenizar por algum momento, algum período, se você conseguiu entender isso, se mover, né? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o homem seria amante de si mesmo. Eu olharia para, se eu estou bem, né, o outro está, até eu vejo que ele está bem, mas se o ser humano não se dispor a viver, ele não é uma igreja ativa de Cristo. Porque o segundo mandamento, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? E depois vem Jesus e ele diz, né, que de todas as coisas ainda prevalece, né, a lei sobre 2 mandamentos, continua sendo amar a Deus sobre todas as coisas. E agora, semelhantemente como o Senhor nos amou, nós devemos amar o nosso próximo. Então o Senhor sempre está querendo nos reportar esse lugar, esse ambiente que Deus criou para a vida do ser humano. E aí quando nós vemos uma situação como nós vimos nesses dias, né? O povo fazendo de tudo, todo mundo limpando casa dos outros, né? Dividindo ali como nós fizemos aqui, dividindo comida, dividindo os donativos, né?
encontrando uma forma de dizer: eu estou inquieto com a situação que está acontecendo, eu preciso fazer algo. Aqueles que têm o amor de Deus nos seus corações, eles foram movidos para isso, porque eles não conseguiam ficar do mesmo jeito, né? Nascia dentro de cada um de nós uma necessidade, não somente está no campo de entendimento, mas no campo de necessidade. Eu sou obrigado a fazer algo. Sabe quando a gente se intitula um filho de Deus, a gente se intitula, né, um alguém que segue Jesus, que serve a Jesus, nós não podemos ficar parados. Então a gente encontrou formas e maneiras de ser útil na vida de alguém. A outra expressão, um braço de Deus na vida de alguém, estendendo, né? Como algumas pessoas nos pediram, ainda na semana passada a gente até tentou fazer o culto, né? Largamos ali nas páginas sociais, nós vamos ter culto domingo, e vendo toda aquela movimentação ali das chuvas novamente chegando, nós seguramos por entender que não era aquilo que Deus queria. Porque no começo, quando nós ali cancelamos os cultos, as reuniões, tudo aquilo que nos move como igreja, naquele período, então, algumas pessoas me ligaram e disseram: pastor, ei, vai ter culto, mandavam mensagem, vai ter culto. E eu disse algo para essas pessoas: nós já estamos em culto. Porque culto não é pregação e louvor. Também é, claro que sim. Culto é aquilo que eu cultivo, e tudo que eu cultivo é meu culto. Se eu cultivo um relacionamento com a minha esposa, é meu culto. E aí que vem algumas perguntas a ser feitas: e como é o culto que eu tenho com a minha esposa? É num campo harmônico? É num campo de respeito, de ética? É num campo de transparência? Um exemplo, eu cultivo, eu tenho culto com os meus filhos. E que culto é esse? É um culto de paternidade, é um culto que você dá para eles o que eles precisam. Sabe, quando o ser humano, todo tempo, a todo momento, ele está fazendo o seu culto. Entenda isso no sentido original. Culto é aquilo que eu cultivo. Se você cultiva um relacionamento de amizade, e aí dentro desse momento você entende: mas espera aí, que tipo de ser humano sou eu? Eu sou um ser humano, um homem verdadeiro, um homem íntegro, um homem correto, uma mulher correta. Se eu sou amigo, eu sou de verdade, né? Se eu sou um amigo, eu sou um amigo de verdade, sabe? Por quê? Porque é meu culto. Nós entendemos que Deus, a todo tempo, a todo momento, Ele está nos observando. E dentro daquilo que Ele está nos observando, o Senhor consegue nos ver a todos os momentos. Às vezes naquilo que nós falamos, tratamos as pessoas, quando estamos diante delas, na frente, e é só virar as costas, a gente tem um comportamento diferente. E esse é o nosso culto, de ser um homem com um caráter distorcido. Por quê? Porque diante de pessoas nós fizemos bonito, mas por entre linhas, quando nós estamos dentro das nossas casas, quando a pessoa vira as costas, o Senhor está dizendo: eu conheço o tipo de culto e a quem você está servindo. Porque todo culto, entenda isso, ele existe, é um culto sendo celebrado ao Senhor. Então nesse momento nós entendemos quem é o Deus da nossa vida. E não basta nós falarmos, porque a Bíblia diz que a árvore se conhece pelos seus frutos. Significa o quê? Que Deus está observando que tipo de frutos nós estamos produzindo. Porque a Bíblia diz que não tem como a árvore boa dar maus frutos, nem como a árvore má dar bons frutos. E ainda ele diz: e cada um dá segundo a sua espécie. Então significa que o céu está nos observando. E pode ser que nesse momento, e eu não quero julgar, porque nunca vai ser o objetivo, nunca vai ser julgar alguém, porque eu não tenho direito. Ninguém tem direito de julgar ninguém. E a partir desse momento, entendendo isso, eu estou exatamente fora de tudo isso, mas de chamar, ou de talvez te reposicionar com tudo aquilo que está acontecendo. Talvez Deus te deu tanta oportunidade de você cultuar a Ele, porque se Deus decidiu ser amado por nós na vida do próximo, eu te faço uma pergunta: nesses últimos dias, o que você tem feito, para quem você tem feito, e agora eu vou dizer algo, e a quantos você tem feito? Porque a questão é o seguinte: numa característica de um nível de capacidade, às vezes é uma ilusão nós fazermos algo debaixo de uma medida que Deus tem nos dado. Dizer assim, não, eu não posso ficar aquém numa situação como essa. Eu preciso demonstrar que eu sou cristão. Eu preciso demonstrar que eu tenho Jesus na minha vida. E a partir desse momento, eu vou ajudar alguém. Mas a tua capacidade, de repente você foi lá, num dia, 2 dias, você já ajudou esse alguém. E aí a sensação é que você vai, como se fosse numa pia, com as mãos sujas, você lavasse as mãos e dissesse: bom, já fiz a minha parte.
E os dias foram, eles sendo dias após o outro, dias após o outro, e talvez você não se moveu. Deus queria que você cuidasse de um animal, Deus queria que você entregasse 1 quilo de arroz para alguém, Deus queria que você dividisse, eu tenho 2 quilos, eu vou ficar com um, dá para outro, porque é assim que nós estávamos no começo. Todos nós, diretamente e indiretamente, fomos afetados. Eu da mesma forma, eu tenho empresa há 20 anos, vou começar novamente a trabalhar amanhã, na segunda-feira, e aí esses dias todos sem trabalhar, esses dias todos, trabalhamos um pouquinho, né, que tinha alguma coisa ainda que a gente estava fazendo ali com o pessoal, os funcionários que trabalham comigo, e aí, mas de uma forma assim, bem lenta e reduzida, com todas essas catástrofes que estavam acontecendo. Então todos nós fomos afetados, vai ter boleto para pagar nesses próximos dias, nós vamos ter muitas demandas que vamos precisar nesses próximos dias, entender na qual medida nós vamos andar, renegociar, fazer alguma coisa, porque todos fomos afetados. E qual é a parte linda diante de tudo isso que eu estou compartilhando? É Deus ver a igreja de Jesus, não a igreja de uma parte, até porque isso aqui é um prédio, vamos dizer, um galpão, uma palavra mais chula, né? Que não tem mais de uma forma assim como nós vimos antigamente, um prédio de uma igreja, né? Aquela torre, aquela cruz, o sino em cima. Então hoje nós entendemos que a igreja, quem é a igreja, pastor? É eu, a igreja é você, nós somos a igreja. E se essa igreja, que é uma igreja viva, que é um órgão vivo, ela negligenciar as suas ações, o que nós estamos descrevendo a Deus? Que talvez o nosso evangelho que nós nos dispomos a viver a partir desse momento é um evangelho que eu me sustento numa medida de vir no domingo à noite, cantar umas canções como cantamos, e ouvir uma palavra como nós estamos falando nessa noite, e eu já me dou por satisfeito. Mas porém, mediante uma necessidade, Deus moveu, gente, escute isso, foi Deus, eu creio que não na sua vontade, mas diante da sua permissão, foi Deus que permitiu, porque profeticamente a Bíblia diz que nos últimos dias haveria nações contra nações, e nós temos visto que Israel tem lutado nesse tempo. Israel é um ponto profético daquilo que anuncia a volta de Jesus, que Jesus vai voltar. Então nós temos visto, é pai contra filho, nós estamos vendo hoje em dia o quanto que a desonra, né? As coisas estão alastradas de uma forma tão grande, o nível de desonra. Já falamos em outros momentos, outros períodos aqui. Nós que, mais velhos não, nós que somos de outro tempo, né? Que eu, né, 41 anos, agora que eu estou começando, agora que eu estou bem cansado, tomando remédio todo dia, de dor no corpo, mas por dentro me sinto como um gurizinho, cheio de desejo e vontade de criar algo para Deus. Mas nós que viemos de outro tempo, pai falou, a mãe falou, quem é que desafiava? Está aqui a minha mãe aqui, estou pregando diante da minha mãe, pergunta para ela quando foi as vezes que eu desobedeci, palavra de autoridade que ela liberava, que era para não interessa se eu estou concordando, até que eu nem tinha desejo de contrariá-la, é minha mãe, é a palavra de autoridade, a mãe, pai sabe o que fala. Então a gente que vem de um tempo, também palavra época parece dar um sentido velho, né? Nós que viemos de um tempo diferente, que as famílias, os conceitos daquilo que instituía a família, que gerava sobre princípios e valores, a palavra de autoridade máxima tinha que ser respeitada. E a gente vê que as coisas com o passar do tempo vão se perdendo, as coisas já não são mais hoje como era antes, e aí nós vamos perdendo o sentido original daquilo que de fato tem valor, principalmente aos olhos de Deus. E a igreja nesses dias, como órgão vivo que somos nós, o Senhor nos deu uma oportunidade então naquelas ligações e mensagens de perguntar se ia ter culto, porque eu estava entendendo que as pessoas estavam me pedindo, o culto que eles queriam era pregação e louvor, e eu também queria, eu estava com uma saudade de estar aqui. Mas nós entendemos quando eu estava orando, que eu não sei você nesses dias, eu tenho amigos, tenho pastores, eu também tenho psicanálise também, a gente entende um pouco das coisas, mas eu não consigo desassociar a alma, porque eu me movo nesse, eu não consigo entender o Theozinho, eu tenho 3 filhos em casa, o Theo está lá comendo, o Theo está dormindo quentinho, eu não consigo ver o filho do meu irmão dormindo com frio, sem calçado, sem ter o que comer. A gente se preocupou aqui nesses dias de servir pessoas. Nós já vamos ler a Bíblia e mostrar que somos crentes, tá bom, gente? Amém? De saber que o Theo está tomando um todinho em casa, porque nós não fomos diretamente assim com a nossa casa, que pegou a água, mas ver o filho do meu irmão, que está todo domingo aqui dentro com a gente, ele não tendo nada. Então a gente tinha bolachinha, a gente tinha biscoito, a gente tinha todinho,
nós tínhamos wafer, bolachinha, porque há uma preocupação na escala de valor. A escala de valor de um pai e de uma mãe entrar nesses últimos dias, sair com uma cesta básica dizendo, bom, os boletos que se virem depois. Mas pelo menos a gente, numa situação imediata, nós precisamos ter alimento, o que cobrir, o que vestir. E a igreja estava servindo, mas para uma criança que está sendo cometida a um nível de impacto emocional, na escala de valor dela, ela não quer somente comer arroz, feijão, comer uma massa. A criança, ela quer ter uma vida como ela tinha antes, de ter um biscoitinho, um salgadinho. E nós como igreja nos preocupamos isso. Nós nos preocupamos a não deixar faltar nada, porque nós tínhamos algo. Nós tínhamos uma resposta para dar para Deus de tudo aquilo que nós estávamos vivendo. E não faz sentido casa farol com aquilo que nós carregamos, de não viver exatamente essa essência, de dar ao outro aquilo que lhe é devido. Sabia disso? O significado de honra? Pastor, o que é honra? Dar ao outro aquilo que lhe é devido. E sabe o que isso significa então? De uma forma bem clara, porque já se fala assim já. Enquanto eu não dou, eu estou em dívida. Mas e quem está analisando, quem é o juiz de tudo isso? O próprio Deus. Porque Ele sabe, Ele nos confiou, para alguns de nós, Ele deu riquezas inclusive. Ele mudou nossa vida financeira, pessoas que Deus, nessa longa da história da vida dele, Ele nunca viveu como Ele está vivendo hoje. Tem pessoas que estão vivendo o ápice da sua vida. Ele, uma vez, talvez, num período da sua vida, ele tinha limitação daquilo que comia, ele tinha limitação no que vestia, ele tinha limitação no perfume para passar quando tinha. Alguns, de um tempo, quando eu era adolescente, que a gente passava aqueles perfumes que apertava assim, e aí, às vezes, embaixo das axilas, por dentro, e a gente queria ficar cheiroso, passava até por fora. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Que está com vergonha de dizer, não vai me deixar sozinho. E hoje nós passamos perfumes importados, a gente escolhe, abre lá. E aí qual que eu vou usar hoje? Deus mudou a vida, Deus mudou a história. O carro que você tem hoje, Deus mudou a vida, Deus mudou a história. A profissão, o teu trabalho. Você empresário, quando começou, você dobrava o joelho há 20 anos atrás. Quando nós começamos, eu saí de manhã de casa como se eu fosse exatamente trabalhar, dobrava o meu joelho, não tinha nada lá dentro e clamava a Deus, Senhor, eu creio que estou debaixo da direção de Deus, faz acontecer, me prospere, eu te prometo que se o Senhor um dia me prosperar, eu vou dar tudo para Deus, a minha vida, o meu tempo, o meu talento, o meu dinheiro, tudo eu quero depositar aos teus pés, porque eu reconheço que vai ser o Senhor que vai fazer. E hoje o Senhor mudou a história, tanto como foi a mim, e eu sei de muitos tantos estão aqui. E no momento em que Deus agora chacoalha, porque Deus está dando um chacoalhão em nós, e nesse momento que Deus está chacoalhando, o Senhor está dizendo, eu quero saber que tipo de resposta a minha igreja vai dar. E se nós não entendermos, quando eu digo num todo, falando, eu me incluo, para não dizer que estou fora disso, nós estamos falhando na missão que o Senhor nos confiou, e não estamos dando a Deus aquilo que Ele espera, de poder gerar um alento na vida de alguém, de ver as crianças chegar aqui e há uma alegria de sair com um brinquedo, porque pessoas perderam tudo, perderam a sua vida, a sua história. Está o André e a Fran aqui, que estão morando com a gente agora, estão construindo a casa deles, e não adianta ser bancário nessas horas, os dois são bancários, não adianta. Por quê? Porque não tem segurança, gente. O que eu estou querendo dizer com isso? Não tem segurança. Então lá nós pegamos as fotos deles, do casamento deles, do álbum deles, lavamos as fotos deles, espalhamos para secar. A história foi comprometida, perdemos tantas coisas, tanto quanto outros. A Zete aqui limpa a casa num dia, no outro dia está lá angustiada, porque lá vem a chuva de novo, lá vem de novo o rio chegando e tocou um pouco ali na parte de baixo, Zete? Há 6 meses atrás nós juntamos uma grande quantia de dinheiro aqui, abastecemos tantas casas, estava eu e o Arthur aqui, não vou falar em valor, mas foi uma grande quantia de dinheiro. Nós arrecadamos aqui para comprar móvel, para comprar pia, guarda-roupa, kit duplo, colchão, Arthur? Fizemos uma limpa em Três Coroas, fomos lá à igrejinha, compramos mais móveis, e deu, eu acredito que deu meia tonelada, de comida, cestas básicas. Em uma semana não tinha mais. Servindo as pessoas, depois de 6 meses, remontaram suas casas, perderam de novo. E estão lá as pessoas, trabalhando para fazer novamente as coisas acontecer. E nós como igreja procurando uma oportunidade de ser igreja na vida de alguém.
de servir alguém. Isso é o sentido para mim. Não faz sentido viver outra coisa. Viver o domingo do crente bonitinho, mas ele não se move. E o que eu estou querendo comunicar nessa noite? Que nós devemos rever nossos conceitos nesses dias. E a minha pergunta é, e talvez isso faz parte de um DNA, de uma característica, de um caráter daquilo que eu tenho, que é a minha identidade. Eu sempre, quando eu jogava futebol e coisa assim, que eu já joguei em alguns clubes, e eu sempre fui um cara muito intenso, muito intenso, muito intenso. E até hoje, quando eu jogo futebol, às vezes assim, eu estou fora do peso. Eu sei que não parece, mas eu estou um pouquinho. Mas eu sou aquele cara que eu só paro desmaiado. Eu só paro desmaiado, eu não durmo, eu só paro, eu falo para dar, amor, fica com sentido da ambulância, porque eu não paro. Enquanto eu não ver aquilo que eu me movo pelo que eu acredito, eu não paro. Então eu não consigo dormir. Eu não sei você nesses dias. Acordava de madrugada para ir fazer xixi no banheiro, quem dorme? Eu já estava lá orando, Senhor, dá graça para Zete, não deixa o seu Vilmar desfalecer. Eles já são de uma idade já, mais para frente, dá graça a eles, dá força, Senhor, ajuda as pessoas dessa cidade, desse estado. Eu sei que o Senhor não vai nos desamparar, mas eu levanto um clamor, e eu estou lá orando, amanhecia orando. Quantas vezes eu acordei 3h30, 4 horas da manhã, e outro dia de manhã eu estava aqui servindo, você nem sabia disso. Dormia 3, 4 horas e era um dos últimos, se não o último, que fechasse a igreja para sair daqui. Mas qual era a minha expectativa? Nunca foi diretamente viver algo para a vida do homem. Sempre o que eu faço é para Deus, em benefício do homem. Eu entendi algo e eu quero compartilhar isso. Eu quero repartir o meu coração com você nessa noite. Não faz sentido você dizer que é cristão. Não faz sentido se você não tomar a dor do teu próximo. Você não entendeu o que é o segundo mandamento: amar ao Senhor sobre todas as coisas. O primeiro, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou só se você não se ama, porque daí você dá ao outro aquilo que você é. Eu não me amo, não me odeio, talvez eu quero me suicidar por alguma razão, circunstância. Não digo cometida uma doença que você está enfrentando, uma questão emocional que você está com dificuldade de lidar, mas estou falando no sentido natural da vida. E aí você dá ao outro aquilo que você é. Você é uma pessoa que seu coração tem raiva, de repente o coração da pessoa está exalando ira, a pessoa ela deseja o mal, não consegue ver ninguém feliz perto dela, então ela decidiu assumir um lugar de estar num calabouço, então ela dá para o outro aquilo que ela era, e tudo bem, chegou num estado máximo. Mas se você é um cristão, não é possível, eu não consigo entender você não se mover em benefício de alguém. Você vê uma criança descalça e você não se mover. Eu não vou dizer o nome aqui na igreja, mas se a pessoa está aqui e deixar eu falar, eu falo. Teve uma mulher que chegou aqui descalça, e ela estava descalça. Posso falar ou não? A pessoa está aqui. A Zete, então, já fez sinal. A Zete chegou a mulher descalça aqui na igreja, e a mulher estava com frio nos pés, e a Zete disse: que número de calça? 39, foi isso? E a Zete deu o tênis para ela, mas o tênis ficava desse tamanho aqui. E aí a Zete disse: se tu caminhar aqui vai cair teus pés. Daí a Zete devolve o tênis aqui que não é teu número. Mas eu acho que providenciaram outro para ela, né? Mas eu não sei se era o pé dela. Não, é o pé. O que? Pé de pobre nessas horas, se tu falar alguma coisa é meu número, né? Pé de pobre não tem número. E ela com o pé 35, com o tênis 40. E aí ela caminhava e o calcanhar saía para fora. Mas a Zete tirou o tênis do pé dela para dar para a mulher. Ficou de meia. Você está entendendo? Na escala de valor, nós não vamos se apegar no bem material. Não é hora. Claro que temos sonhos. Claro que temos experiência. Se você pudesse pegar esse microfone para falar, eu sei que você também tinha o que dizer. Mas o Senhor está nos despertando a viver algo. E a pergunta é: o que o Senhor está nos despertando nesses dias? E talvez é você se reportar, mas pode ser que eu não entendi dessa maneira, pastor. Mas hoje te reposicione teu coração, peça perdão, diz: Jesus, eu não estava entendendo por esse lado, eu estava tentando me proteger, eu estava tentando me guardar, eu estava tentando me equipar, eu não estava olhando o outro ser humano dessa forma. Mas Deus está nos testando nesses dias, porque o Senhor sonda o coração do homem. Amém? Vamos ler a Bíblia para não passar aqui, até por causa do horário também, para não dizer que eu fui no... Senão vão dizer: nós somos na igreja, o pastor falou e nem leu um versículo da Bíblia. Quem está comigo aí nessa noite, diga amém. Amém.
Por causa do tempo aqui, eu vou estar lendo 2 versículos e vou estar explicando um pouquinho sobre a narrativa que é 2 Crônicas, capítulo de número 7, e versículo, eu vou saltar um pouquinho aqui, tá? Mas eu vou precisar ler. 2 Crônicas 7, versículo de número 1. Vamos aprender um pouquinho o que a palavra está dizendo. Quem encontrou, diga amém. Amém. Nos diz assim a palavra de Deus. 2 Crônicas 7, versículo 1. Está aqui também no telão, quem não trouxe a Bíblia. Nos diz assim: tendo Salomão acabado de orar, escute, tendo Salomão acabado de orar, então é um homem que estava conectado com Deus, desceu o fogo dos céus e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. 2. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. 3. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor. E aí olha só o que o povo dizia: porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 4. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. 6. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam em seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dele se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha em pé. 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa. Aí olha o que diz aqui: prosperamente o efetuou. 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha o 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 15 e último. Então, abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que ele fizera a este lugar. 16 agora e último. Porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Quero só dar uma explanação e depois nós pontuarmos aquilo que a narrativa está nos ensinando, mas isso já está dentro a isso que eu estou falando nessa noite. Aqui nós vamos aprender no livro de Crônicas que Salomão, o homem mais sábio que até aquele tempo, então, até que Jesus chegasse, né? Foi o homem que pisou sobre a terra. E a Bíblia vai dizer então que Salomão, recebendo a herança do seu pai Davi, assume o trono. E a Bíblia vai dizer o que? Se relaciona comigo nas escrituras. O que está acontecendo aqui é que Salomão ele está diante de criar, de gerar uma casa para Deus. Salomão ele está diante de uma missão de estabelecer uma casa para que Deus pudesse fazer morada. E a Bíblia vai dizer então que Salomão ele ora ao Senhor. E nesse momento que Salomão ele ora ao Senhor, a Bíblia diz então que naquele momento, junto aos sacerdotes, os músicos que tinham antes, até aquele momento ali, eles ficavam ali adorando a Deus 24 horas, eram turnos de louvores. Existia naquele cenário, pensa comigo, era uma tenda antes de acontecer, que tinha a Arca da Aliança, e de frente àquele ambiente feito, existia o povo de Deus,
mais de 2 milhões de pessoas que se reuniam em torno daquele ambiente para adorar, para cantar, para adorar o nome de Deus. E a Bíblia vai dizer então que Salomão, nesse momento, ele vai executar essa missão de construir esse templo. E ele então ora a Deus, pedindo a estratégia, a forma como Deus queria que isso viesse a acontecer. E depois desse tempo, então, todo o povo rodeando junto dele, todos os sacerdotes, os músicos, incansavelmente faziam os seus turnos de adoração. Eles entravam nesse lugar de render adoração e louvor a Deus. E a Bíblia diz então que chegou um determinado momento de louvor, de adoração, que quando eles estavam orando, cai fogo do céu. E a Bíblia diz então que aquele lugar ele se torna sendo marcado. Por quê? Porque havia uma glória de Deus naquele ambiente. E a Bíblia diz que aqueles homens, aqueles sacerdotes, eles não podiam acessar o lugar que era deles, de eles entrar naquele ambiente. Por quê? Porque a glória de Deus que estava sendo instaurada ali, aquele fogo de Deus que estava sendo um sinal diante dos seus olhos, de uma experiência que estavam vivendo de uma forma extraordinária. Eles não podiam vivenciar de uma forma humana, de acessar o lugar para que não fossem consumidos. E a Bíblia diz então que todos eles alvoroçados, é isso que nós lemos aqui, eles estavam ali atônitos com aquela situação que Deus promovera diante das suas vidas. Eles então diziam: porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eles todos estavam engajados em tudo aquilo que Deus começara a fazer. Mas chegou um momento que nós lemos ali no versículo de número 11, que o Senhor então ele fala que Salomão, ele estabelece o templo, ele cria essa casa para Deus. E a Bíblia diz que de uma forma próspera, onde existiam tudo aquilo que era de melhor, foi constituído debaixo de uma impressão, onde ele deixou um nível de impacto a todas aquelas pessoas que quando iam até aquele ambiente, eles viam a grandeza de Deus, eles viam Deus nas coisas minuciosas, eles viam a beleza de Deus. Salomão era um homem inteligente, porque ele criou um ambiente em que todo tempo, a todo momento, as pessoas viam algo, elas se deparavam com algo, e aquilo era uma forma de ver Deus. Eles viam a beleza do templo, eles viam a organização. A Bíblia vai falar que até mesmo a rainha de Sabá, que ela vai falar num contexto, no mesmo livro de Crônicas, em outro capítulo, que ela ouve falar da beleza de Salomão, de tudo aquilo que Salomão criava, como ele conduzia as coisas de uma forma tão organizada, tão excelente, que a Bíblia vai dizer que ela manda uma comitiva na frente, em que ela queria contemplar com seus olhos o que era aquilo que chegou aos seus ouvidos. E a Bíblia vai dizer então que ela manda presentes, manda donativos, de uma comitiva que estava aí na frente, anunciando, dizendo: a rainha vem logo após nós, e ela quer contemplar com seus próprios olhos tudo aquilo que nós temos ouvido a teu respeito. E a Bíblia então vai dizer que essa mulher chega, e ela entra no palácio, ela entra ali na casa, ela vê aonde é a casa de Deus. E a Bíblia diz então que ela se impressiona, sendo uma rainha, uma mulher muito próspera, um poder aquisitivo muito grande. E ela começa a olhar, a Bíblia diz, a organização. Ela começa a olhar e ver tudo de uma forma em que os seus olhos diziam quanta excelência naquilo que está acontecendo, quanta ordem dentro dessa casa, todos uniformizados. A Bíblia é específica. Entenda, quando nós vamos ler a Bíblia é um manual, de um prescrito de como nós devemos nos comportar. Se nós vamos ler a Bíblia de uma forma como se fosse um livro, simplesmente vamos estar cheios de informações. Mas se nós vamos ler a Bíblia para receber na nossa vida a verdade de Deus, nós estamos aprendendo com aquilo que o Senhor está descrevendo. E nós começamos então, não é copiar, mas a partir desse momento, nós vamos resplandecer, nós vamos começar agora a multiplicar os ensinos daquilo que a palavra está nos ensinando e nos dizendo. E a Bíblia vai dizer então que quando ela chega lá, ela começa a ver tudo, uma excelência, ela pronuncia, dizendo a Salomão. Existia um momento que eles estavam numa mesa, e nessa mesa que eles estavam lá, a rainha de Sabá disse algo, e isso impressionou nesse momento. Não ouvi, tudo aquilo que eu ouvi a seu respeito, não foi a metade do que os meus olhos viram. A sua excelência naquilo que você faz as coisas, o seu reinado não foi a metade daquilo que os meus olhos estão vendo. Porque ela se sentiu impressionada, para não dizer impactada, por tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. E agora, o que isso quer nos descrever nesses dias? Por isso que nós valorizamos algumas coisas, porque nós estamos entendendo que tudo aquilo que está sobre nossas vidas
é uma forma, uma maneira de nós expressar o amor de Deus. Todas as pessoas, eu não quero agora dizer de uma forma unânime, porque é bem provável que eu possa me equivocar nesse momento, mas ainda que nós, diante de algumas situações que nós não conseguimos avançar por limites, mas nós temos uma igreja bonita, sim ou não? Não somos. Nós temos uma igreja estrutural, assim, não é tudo aquilo, mas uma igreja é apresentável, então, sim ou não? Sim. E nós nos preocupamos, porque nós temos uma plataforma de ensino, nós temos um ambiente legal, uma igreja bacana, que pode parecer que seja algo assim, só para criar um clima, a gente apagar as luzes para fazer um louvor. Não, a gente é intencional no que faz. Quantas pessoas nós ouvimos testemunhos que entraram aqui e diziam: eu não tinha um lugar para chorar, eu não consigo chorar em casa porque eu tenho que ser forte, eu não consigo como homem chorar em casa porque a minha esposa precisa de um homem que esteja passando firmeza para ela. Quantas mulheres, elas não encontram um ambiente. A gente ouviu testemunho aqui de dizer: quando eu cheguei aqui, eu me arrepiei, quando eu estive nesse ambiente eu senti o amor de Deus. E quando vocês começavam a cantar, WhatsApp, mandando mensagem para mim, dizendo, eu comecei a chorar. Eu sou uma pessoa envergonhada, eu sou uma pessoa que, eu sou tímida, eu sou tímido, mas eu descobri um lugar onde eu possa ser eu mesmo. Então tudo que nós fazemos, debaixo de um entendimento bíblico, nós somos intencionais. Então nós não estamos fazendo algo para simplesmente dizer é bonito, mas debaixo de ser algo intencional para gerar um nível de impacto, para você ter um nível de conexão. E debaixo disso, das manuscritos da palavra de Deus, era isso que estava acontecendo. Rainha de Sabá ficou impactada, impressionada. E a Bíblia vai dizer então que Salomão, a partir daquele momento, teve um relacionamento com ela ali de mesa, de comunhão, e depois ela saiu dizendo e contando das suas maravilhas. E esse mesmo Salomão, que era um homem respeitado, e era um homem onde as pessoas olhavam e viam nele essa excelência de tudo aquilo que ele fazia. Era um homem que quando botava a mão a coisa acontecia. Salomão botava a mão, as coisas aconteciam, estava sobre ele a bênção de Deus. Mas o que ele carregava para ser diferente dos demais? Tinha outros homens, tinha outros reis. E por que ele tinha mais êxito, parece, que outros? Porque Salomão carregava aquilo que outros não tinham. E nós vemos nesses dias, muitas pessoas deram donativos, muitas pessoas deram mantimento, muitas pessoas deram roupas, muitas pessoas cuidaram de outras. E eu posso te dizer algo, nos próximos dias vai voltar tudo ao normal. Daqui 3 semanas, aqui, essa região, talvez de Novo Hamburgo para cá, apagou. Você não vai ter mais para quem dar comida, você não vai mais, nós não vamos mais abrir a porta para dar vestimenta, como nós estávamos fazendo. Nós não vamos ter um nível de preocupação de uma organização, de estar recebendo pessoas aqui diariamente para dar cestas básicas. E aí como é que vai ficar, pastor? Nós vamos parar de manifestar o amor de Deus? Não, é uma medida de um momento de Deus. Por isso eu lamento se você não entendeu. Eu lamento se você não entendeu que Deus queria o culto de nós, cristãos, que amamos Jesus. Que o culto era esse. Pastor, vai ter culto? Vai, já está tendo. Mas vai ter pregação e louvor? Não, esse não. Mas que culto é? Nós vamos cultuar dando arroz para as pessoas. Nós vamos dar 1 quilo de feijão. Nós vamos dar uma ração para um animal. Nós vamos vestir aquele que está desnudado. Nós vamos dar remédio para aquele que está doente. Porque nós estamos fazendo o nosso culto. E se você talvez pensou que o seu culto era pregação e louvor, eu lamento. Você perdeu uma grande oportunidade nesses dias de manifestar o seu amor por Jesus. Porque todos nós dizemos: Jesus, eu te amo. Mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então significa que Deus está procurando obras para ver que tipo de fé nós estamos tendo. E aí qual é o problema, pastor? É Deus não encontrar obra alguma. E criticamos tanto, batemos tanto. Quando eu digo batemos, porque eu tenho que me incluir, porque senão parece que o pastor está fora de uma pregação. Não, é pregação para as pessoas. Eu sou o santo, né? Geralmente os pastores são anjos, só falta ter asa, né? E alguns não são santos, são capeta mesmo. E o que acaba acontecendo? As pessoas não estão entendendo, e a partir desse momento estão desperdiçando aquilo que deveria ser feito. Mas voltando para a palavra aqui, por causa do horário. Quem está comigo aí, diga amém. Aí então Deus fala com Salomão e está dizendo: Salomão, tudo que está acontecendo é glorioso. Tudo que está acontecendo aqui é um nível de celebração. Tudo está maravilhosamente bem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Salomão.
E se eu, a partir desse momento, vocês estão me adorando, pensam, entram comigo na narrativa. Vocês oraram, fogo caiu do céu, há uma glória. Os sacerdotes não conseguiram entrar no templo. Estão comigo? Digam amém. Vocês estão vivendo uma parte de um Deus que está manifestando o quanto eu estou diante de vocês. Vocês não estão sozinhos. Olha os sinais na qual estão nos acompanhando. Só que agora eu tenho uma pergunta a te fazer, Salomão. E Deus não fala com o povo, por quê? Porque existe uma voz que vai reportar, falando em nome aos demais. E Deus começa a dizer a Salomão, dizendo: vocês estão vivendo comigo porque tudo está bem. Por entre linhas, parafraseando, o que é, pastor? Para não se tornar uma heresia, amém? Então eu tenho direito, de uma forma de explorar o texto, criando uma plataforma a nível de entendimento das escrituras. E a partir desse momento era Deus dizendo: Salomão, vocês estão com dinheiro no bolso, está tudo bem, Salomão. Vocês estão vendo a empresa na qual vocês são donos, está prosperando, está tudo indo bem. Seu casamento está bem, seus filhos estão cheios de saúde, você está andando num carro bacana, você está vivendo algo como você nunca viveu antes. Ao nível, você está tendo uma experiência de viver coisas que você nunca viveu. Claro que é fácil você dar glória a Deus. Claro que é fácil você vir para a igreja. Claro que é fácil você levantar as mãos e dizer: obrigado, Jesus, eu te amo. Como eu me sinto cuidado por Deus. Eu me sinto apaixonado porque o Senhor tem sido tão bom comigo. Claro que isso é bom. É errado? Claro que também não. Mas o que eu estou querendo compartilhar com vocês? É que há uma sequência daquilo que Deus está repartindo. E aí vai chegar um momento em que Deus começa a dizer: peraí, Salomão, e se eu cerrar agora as chuvas? Porque a partir desse momento, se não vir chuva sobre vocês, vai vir escassez de água, e água é vida. Vocês não vão mais conseguir plantar, vocês não vão mais conseguir agora ser produtivos no alimento, porque daí não vai ter chuva, vocês vão plantar e não vai nascer. E se as plantações de vocês, Salomão, que vocês plantaram e vocês estão com expectativa de colhimento, porque a economia vivia em torno disso, de negociação, você plantava para comer, para se sustentar, mas em meios de negócios, que trocava por cabeças de animais, por mantimentos, por linho, que era para fazer roupas. Quem está entendendo aí, diga amém. Então naquele momento Deus está dizendo o seguinte: eu conheço um povo que me ama porque eu faço bem para eles, está tudo bem. Eu conheço, nesses dias, vamos trazer para os nossos dias de agora, era Deus dizendo: eu conheço um povo de Três Coroas. Eu vou falar com nós aqui, tá? Que é um povo que me ama. Ai, olha como eles me adoram, olha como eles cantam na igreja, que lindo. É Deus dizendo: oh meu Deus, que lindo. É Deus botando a mão assim, ó. Quando a Dai bota a mão na cintura para falar comigo, assim, me dá um arrepio. E quando ela diz, é sempre amor, mas quando ela diz Marcelo, só lá em casa que acontecem essas coisas, amém? Amém? É Deus lá do céu. Vamos parafrasear um pouquinho? Vamos tentar materializar Deus, Jesus e o Espírito Santo. E os três botam a mão na cinturinha. Olha lá, vamos lá. É tipo assim, ó, lá em Três Coroas, às 19 horas, tem uma igreja, os meus filhos, o meu povo, que eles fazem um culto para nós aqui no céu. Eles querem acessar o céu, eles querem cantar. E vamos descer lá, vamos ver o que eles estão cantando. Vamos ver o que aquele povo está dizendo. Vamos ver quais são as canções, as melodias. Eu quero ver o que aquele pastor está pregando. Vamos descer lá. E os três descem aqui, a gente canta, a gente chora. É uma alegria, a gente se emociona, arrepia, abraça. E aí Deus, uau, que lindo. Só para a gente se familiarizar a escritura. Aí Deus está dizendo assim, igual Crônicas, mas espera aí, se eu fosse o Salomão agora, pelo menos eu queria ser próximo como ele, e Deus dissesse: mas se eu tocar e chacoalhar eles, que tipo de crente, que tipo de cristão eu vou receber nesses dias? Por quê? Porque pode ser que nesse momento eu me surpreenda, porque existe uma igreja, que essa igreja que está aqui, é uma igreja que aprendeu a me adorar porque tudo vai bem, não tem necessidade, não tem caos, tem trabalho, tem dinheiro, estão se vestindo bem, estão comendo bem, estão prosperando, estão adquirindo, estão avançando, estão nas universidades, estão se formando, estão avançando, que glória, que presença.
Mas e se eu descer lá? E agora, nós lemos aqui, gente, está na Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo do 11 a seguir. O 13 diz assim, aí ele dizendo para Salomão: se eu cerrar, ou se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva. Era Deus dizendo: Salomão, será que o povo vai me amar? Será que o povo vai me adorar? Será que o povo ainda vai continuar comigo ou eles vão me abandonar? Por quê? Porque está comigo, porque tudo vai bem, eu já entendi que eles estão. Mas e se eu segurar a chuva? E se as plantações não acontecer mais? E se eles não conseguirem colher? E se a partir desse momento, olha o que diz o próprio Deus falando: e se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. É Deus dizendo: peraí, está claro, é o meu povo, e eu sou o responsável por o que vai acontecer. Aí Deus, parece que Deus adoece, mas dá um antídoto. Aí o que é um diálogo. Se Deus fosse gaúcho, né? Era maragato chimango, já dizia a música, né? Mas se Deus era gaúcho, e me permita ver isso, tá? Porque não é uma heresia, tomando chimarrão com Jesus. Aí Jesus chama nós para uma roda de chimarrão. Eu tenho um recado para entregar para vocês, e eu tenho algo a dizer a respeito disso. Eu tenho algo a dizer. E aí Deus começa a falar, talvez chacoalhar, pode ser que seja agora, não quero cravar porque eu não sou Deus na terra. Só que daí, depois de tudo isso, e se vir chuva, e se a água acessar a sua casa, e se a partir de hoje, né, que o gaúcho é conhecido por ser orgulhoso, né? Não mais agora, depois desse tempo, né? Mas o povo gaúcho, eu já morei em alguns estados, quando eu jogava futebol, morei em alguns estados, e uma das primeiras coisas que falava era isso. Por que o gaúcho é orgulhoso? Quem te disse isso? Gaúcho é orgulhoso, gaúcho é orgulhoso. Eu disse: não, gaúcho ele é competitivo, ele só não gosta de perder para ninguém. Mas o Rio Grande do Sul é conhecido, o gaúcho, como orgulhoso. O não crente, então, vamos amenizar para nós, né? E o orgulhoso hoje para comer depende do Brasil. Um estado hoje para se vestir depende do Brasil. E graças a Deus que é do Brasil e o povo pelo povo, né? Mas nem vou entrar nessas áreas aí. Para comer, para vestir, para ser salvo. O que está acontecendo? De alguma forma Deus está comunicando algo. Deus está querendo comunicar algo para todos nós, para a gente avançar, para ir para o final. Agora por causa do horário que ultrapassou já. Quem mandou vocês cantar bastante? Quem me dá mais alguns minutos aí, diga amém. Amém. Quem me dá uns 5 minutos aí, diga amém. Amém. 5, 10, 15, 20, 30, 40. Ué? Estamos com o tempo. Tem mais uma hora para pregar ainda, então. Eu pedi, né? Vocês levantaram a mão. Foi em 5 em 5. Não, só para nós encerrar, minha gente. Aí Deus diz assim, nós estamos no final mesmo. Aí depois de Deus falar isso, Deus fala o seguinte. Aí ele dá o antídoto dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter do quê? Dos seus maus caminhos, então, aí Deus dizendo assim: eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Feliz nesses dias, uma conclusão dessa mensagem para adorar. Talvez é porque eu estava com vontade de pregar também, fazer alguns dias já, né? Quem teve um amigo? Algumas das lições que nós tivemos esses dias. Quem anda e vive sozinho, não teve alguém para dividir a sua dor e a sua angústia. O que seria de algumas casas aqui se não tivesse amigos, né? Quem os ajudaria a limpar, a organizar? Quantos aqui foram providos por outros, né? Quero convidar vocês a se colocarem em pé.